O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns e Evocadores. Segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 9, dos Lugares Assombrados. E aí? Tem vários filminhos na internet de locais assombrados. Vamos entender como que eles funcionam? Vamos refletir sobre eles? As manifestações espontâneas, que em todos os tempos se hão produzido, e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades, constitui a fonte de origem da crença na existência de lugares mal assombrados. Então, lugares mal assombrados são espíritos que insistem em ficar naquele ambiente e, de acordo com as combinações fluídicas, eles produzem os fenômenos. As respostas que se seguem foram dadas a perguntas feitas sobre esse assunto. Então, Kardec começou a fazer questionamento aos espíritos, a questão dos lugares assombrados ou lugares mal assombrados. Vamos ver as perguntas e as respostas que eles deram. Os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas. Então, tem espíritos que se apegam ao outro por amor e também os espíritos se apegam ao outro por ódio. Então, o que podemos dizer? E as coisas também. Carro, pedras preciosas, colares, casas, fazendas. Depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. Então, aquelas pessoas avarentas morrem, tem lá um tesouro escondido, um dinheiro debaixo do colchão, eles ficam lá vigiando, intuindo as pessoas para não levantar o colchão. Um exemplo. Aí, se você ameaça levantar o colchão, você passa mal, sente tontura, e vou mexer aqui não. Coisa estranha. Até que chega um gay mais curioso, vai lá, levanta, mais resistente psiquicamente, vai lá, levanta, acha aquele dinheiro, pega, e esse espírito passa a persegui-lo ferrenhamente. Não só com dinheiro, pedras preciosas, joias. A pessoa morre e fala, essa joia é cara demais, vou enterrar com ela não, tira e guarda. Aí vende, e aquele espírito começa a obsediar a pessoa que comprou aquela joia usada. Existem casos assim também. Tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? A princípio ainda é aqui ou mesmo. Igual lá, de acordo com o seu grau de materialização ou desmaterialização. Os espíritos que já se não acham apegados à terra, vão para onde lhes oferece ensejo de praticar o amor. Então, se você desencarna, mas você já entende a importância de fazer o bem, você vai para onde você pode fazer o bem. Você vai para as instâncias espirituais que existem no mundo espiritual, onde você vai se cadastrar, como inicialmente para ser ajudado, para ser preparado, porque o espírito, ao chegar no mundo espiritual, ele tem que estudar, ele tem que se preparar para melhor servir, para melhor ajudar. É igual na Terra. Só que lá o processo de aprendizado é mais dinâmico. Vamos ver. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, pode dar-se que dentre eles alguns tenham, durante certo tempo, preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. Então, aqueles que ficam apegados às coisas materiais ou a alguns lugares são espíritos inferiores. Tem uma passagem no livro Iniciação à Viagem Astral, onde o fazendeiro morre e fica lá manipulando, controlando as pessoas e os mesmos capatazes dele, obedecendo cegamente a ele. À noite ele fazia uma reunião com os encarnados em desdobramento, planejando as maldades que ele ia fazer e fazendo as ameaças àqueles que não os obedecessem. Ou seja, era um espírito que ainda preso, imantado nas suas ideias, no seu amor pelas coisas materiais, tentava dominar aquele ambiente, aquele local e aqueles espíritos com extrema maldade e sagacidade. Mas a interferência da luz, dos bons espíritos, sempre interferindo para ajudá-los a, no momento certo, despertarem para uma nova oportunidade. Portanto, o que o Kardec traz aqui, nas obras basilares,
as obras auxiliares vão mostrando para nós os exemplos práticos daquelas coisas que normalmente acontecem nos bastidores de uma casa mal assombrada ou de determinados ambientes que às vezes a gente chega e sente aquela energia pesada, aquela energia ruim. Terceiro, o apego dos espíritos a uma localidade, sendo sinal de inferioridade, constituirá igualmente prova de serem eles maus. Ele está apegado àquela fazenda, aquele carro, aquele brinco, aquele colar. Ele é mau? Certamente que não. Pode um espírito ser pouco adiantado, sem que por isso seja mau. Não se observa o mesmo entre os homens. E aí a questão de adiantado e atrasado, eu gosto de dizer mais assim, espírito mais conflituoso, cheio de conflitos internos, cheio de conflitos íntimos, e espíritos menos conflituosos, com menos conflito interno, com menos conflito íntimo. Talvez seja uma forma da gente aperfeiçoar o que Kardec diz. Não é interferir, não é modificar. Mas para que a gente possa entender hoje que o espírito, existe espírito mau. Mas por que ele é mau? Porque ele está cheio de conflitos. Ele quer enfrentar Deus. Olha que ingenuidade. Chega a ser até infantil. Um espírito, criação divina, querer enfrentar Deus. É como se uma criança de 3 anos quisesse dar a ordem para um pai de 30. É ingenuidade, é infantilidade. Portanto, ele está atormentado pelos seus conflitos e cego para a realidade transcendente da vida. Aí, entendendo desse modo, nós vamos entender que esses espíritos precisam ser esclarecidos, precisam receber comandos positivos para que eles entendam que existe um Deus de amor, justiça e caridade e existe um Deus que vai conduzi-los ao caminho do bem por mecanismo que até então eles desconhecem. E até mesmo nós desconhecemos todos eles, mas nós temos a ideia de que certamente o bem baterá à porta de todos nós. Em dado momento, as coisas acontecem e tudo se transforma. Quarto, tem fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferência suas ruínas? Nenhum. Os espíritos vão atrás de lugares como a todos os outros. Agora, a questão da preferência depende, conforme nós dissemos, do grau de conflito, do grau de entendimento e do seu grau de percepção, que alguns eles não conseguem sair do ambiente. No filme Os Outros, a gente vai ver o quê? A jovem morre, fica presa dentro do casarão, e já o marido dela, que também morre, ele entra e sai do casarão, inclusive ultrapassa os bosques. Ela começa a andar no bosque, andar, e volta para casa. Tem um detalhe, eles andam a cavalo. A imaginação dos homens é que despertada pelo aspecto lúgubre de certos sítios, atribui a presença dos espíritos, o que não passa, quase sempre, de efeito muito natural. E estão determinados lugares mais fechados, mais tristes, cemitérios velhos, abandonados, determinadas fazendas antigas abandonadas, as pessoas olham, sentem aquele pesar, aquela coisa pesada, e atribuem que ali estejam os espíritos, que ali ficam os espíritos escondidos. Certamente que ali vai ficar muitos espíritos apegados àquele ambiente ou que não entenderam ainda que podem sair de lá. Tudo bem. Mas eles podem estar em qualquer lugar, inclusive do seu lado na sua casa. E certamente terá algum. Só que a gente, graças a Deus, não vê, porque nem todos são tão bons, nem todos são tão bonitos como a gente gostaria. Fazem parte do nosso processo evolutivo e eles estão ali para aprender conosco. À medida que a gente vai aperfeiçoando os nossos conhecimentos, vai nos aperfeiçoando espiritualmente, eles vão partindo e vêm outros caminharem conosco para esse processo de aprendizado e crescimento. Tudo muito natural. Quantas vezes o medo não tem efeito que se tome por fantasma a sombra de uma árvore, ou por espectro, o grito de um animal, ou o sopro do vento. Os espíritos gostam da presença dos homens, daí o preferirem os lugares habitados aos lugares desertos. Então, sempre a gente vai preferir, ou melhor, os espíritos vão preferir ficar nas cidades, ficar em ambiente habitado para ficar perto das pessoas. Mas isso aqueles que têm condições de andar aqui. Tem alguns que descem para o subsolo,
Outros já querem ir para a luz, subir para as instâncias superiores, de acordo com o seu estado evolutivo. Mas aqueles que ainda estão apegados às coisas materiais, eles estão normalmente sobre a Terra, tomando atitudes como se encarnados fossem. E você quer ficar onde? Como eremita no meio do mato ou dentro de uma cidade, participando da vida cotidiana? É isso que nós precisamos entender. Logicamente que dentro da nossa casa tem aqueles espíritos que estão lá para aprender, mas tem também aqueles espíritos que nos protegem, que nos acolhem, que nos amparam, para que as coisas que aconteçam, que poderiam acontecer em nosso ambiente, em nossa casa, não acontecem pela interferência desses bons espíritos que estão lá nos protegendo. Então não é só os espíritos ruins que vão estar no nosso ambiente cotidiano. Existem também aqueles bons, aqueles que nos protegem. Contudo, pelo que sabemos da diversidade dos caracteres entre os espíritos, podemos inferir a existência de espíritos misantropos que preferem a solidão? E aí? A gente já perguntou antes, está aqui a pergunta e lá vem a resposta. Por isso mesmo, não respondi de modo absoluto à questão. Disse que eles podem vir aos lugares desertos como a toda parte. É evidente que, se alguns se conservam insulados, é porque assim lhes apraz. Ou apraz ou por alguma força devidas às ações de outros espíritos superiores a eles, assim como aquela jovem do livro Ghost, do filme Os Outros, ela não conseguia sair do ambiente do quintal da fazenda, do casarão. Tem espíritos que eles ficam presos, aprisionados em determinadas regiões. O quartel, então, é cheio de espíritos aprisionados ali dentro. Quando eles vão aproximando do portão, eles vão entrando no meio de uma penumbra que acabam voltando, achando que estão saindo e acabam ficando ali dentro. É uma coisa... Quem assistiu Os Outros vai entender o que eu estou falando. Isso, porém, não constitui motivo para que, forçosamente, tenham predileção pelas ruínas, em muito maior número usar nas cidades e nos palácios do que no interior dos bosques e das ruínas, das fazendas abandonadas, dos casarões e castelos abandonados. Embora existam aqueles que ficam lá. Mas assim como existem muitos que ficam em locais bem habitados. E nas casas ricas, que as pessoas não têm muito desapego material, não têm aquele sentimento de caridade pelo próximo, fica cheio esses ambientes. Você acha que o espírito quer ficar na favela passando fome junto com algumas pessoas pobres? Ou eles querem ficar numa casa chique, rica, onde a comida é farta e tem ali algumas coisas bem divertidas que eles gostam? Vamos ponderar, não vamos afirmar que a situação A é mais corriqueira e a B é menos corriqueira, ou vice-versa, mas, ou seja, a chance de uma casa, como Kardec diz, um palácio está cheio de espíritos vadios, vamos dizer assim, é bem maior do que um casebre. Em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade. Qual terá sido a origem da crença de lugares mal assombrados? O fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Então, os locais mal assombrados, porque existem situações tais quais essas em todos os tempos. Sempre existe e sempre existiu. Mas, conforme disse acima, o aspecto lúgubre de certos lugares difere a imaginação, e esta o leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. Logicamente, com os conhecimentos que nós temos hoje dos nossos estudos, por exemplo, uma mina abandonada. Muitos espíritos que não têm a condição de ver a luz, de suportar a luz, eles entrarão para essas minas abandonadas e ficarão ali escondidos. Escondidos ou vivendo, pensando, meditando, fazendo os planos dele para o futuro, sofrendo as amortinações deles. Ou seja, os espíritos estão aonde a sua condição espiritual lhe permite estar. E a sua necessidade espiritual lhe permite estar. Então, Kardec deixa bem claro que não podemos dizer de forma absoluta, mas entender que os espíritos vão estar aqui ou ali,
de acordo com a sua natureza íntima, de acordo com aquilo que ele carrega intimamente. Demais a entender, a entreter esta crença supersticiosa, aí estão as narrativas poéticas e os contos fantásticos com que o acalentam na infância. Então, se a criança é acalentada na infância com determinados contos, com determinadas histórias fantásticas e bem fantasmagóricas, ao crescer, diante daqueles fatos, daquelas situações, ele vai deparar sempre com aquilo que ele imagina, aquilo que lhe foi contado. Mas já podemos ver em várias situações a pessoa não ter essas imaginações aguçadas para essas situações e as coisas acontecerem. Os fenômenos acontecerem, independente daquilo que foi contado para as crianças. Então, porque existe uma predileção de alguns espíritos estarem ali, ao entrar ali a pessoa já sente um mal-estar e aí ele já começa a gerar os fluidos necessários para produzir alguns fenômenos, porque o medo ele vai produzir ectoplasma naquele momento ali, e de baixa qualidade vibratória, o espírito vai produzir fenômenos. Como a gente pode ver no filme O Ghost, mas é um filme, mas é para a gente ter a ideia. O espírito andava no trem, tomava o jornal das pessoas, rasgava o jornal, produzia uma série de fenômenos, que ele concentrava suas energias com aqueles das pessoas que estavam ali no meio. Através desse conjunto de forças, ele produzia os fenômenos. Andava dentro do metrô, num ambiente cheio de gente. Assim como a gente vê filmes onde as pessoas estão lá afastadas, num canto qualquer, de uma forma misantropa quando colocaram ali atrás. Mas cada um vai ficar onde lhe fala melhor ao coração. Há para os espíritos que costumam reunir-se dias e horas em que prefiram fazê-los? Tem dia e hora para marcado para os espíritos se manifestarem? Não, os dias e as horas são medidas de tempo para o uso dos homens e para a vida corpórea, das quais os espíritos nenhuma necessidade sentem e nenhum caso fazem. Para a gente encontrar com os espíritos tem que ser tal dia, tal hora. Não é assim. Tal dia e tal hora vai produzir o fenômeno. Também não é muito assim. De onde nasceu a ideia de que os espíritos veem preferentemente durante a noite? Dá a impressão que o silêncio... Aí a questão já não ficou na linha de baixo como a gente gostaria. Dá a impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. Mas à noite é mais fácil de ver os espíritos. À noite é mais fácil de termos as percepções dos espíritos. Mais fácil. Mas não quer dizer que durante o dia não se possa vê-los, que não possa produzir os mesmos fenômenos. Embora a energia solar, por si só, já queima algumas energias que impedem algumas manifestações. O mesmo se dá com os dias e as horas que muitos julgam de serem mais favoráveis. Fica certo de que a influência da meia-noite nunca existiu, senão nos contos. Mas, por outro lado, quanto mais distante do momento solar, menos energias existem que queimam aquela substância que nos permitem ver os espíritos se materializando. Portanto, quanto mais tarde da noite, mais propício a determinadas percepções por um conjunto de fatores técnicos que hoje nós sabemos. E a questão da meia-noite às 2 é o horário onde nós temos menos energia solar circulando no nosso ambiente, principalmente no inverno. Nas noites mais longas, porque o sol se põe, quando os raios do sol chegam à Terra, eles emitem e impregnam a Terra com determinadas partículas de luz. A luz pode ser onda, pode ser partícula, certo? Não se assustem. Determinadas partículas de luz que são importantes para o nosso metabolismo. Portanto, a vitamina D se produz com a presença da energia solar. Por isso, é importante que saibamos utilizar a energia do Sol para o nosso próprio benefício. E, logicamente, que quanto mais tarde da noite fica, mais sonolento a gente fica, melhor condições a gente apresenta para as percepções, para que o espírito fique um pouco deslocado do corpo. Talvez, não estou afirmando, todos esses fatores juntos
ajudem a manter as crenças e as superstições. Mas elas podem ser vistas, podem ser notadas em qualquer hora do dia ou da noite, em condições que tenha os fatores que propiciam a possibilidade do espírito ou dos fenômenos acontecerem. Que para a gente ver os espíritos e para que os fenômenos aconteçam, tem um conjunto de fatores característicos e próprios. Opa. Sendo assim, por que é então que alguns espíritos anunciam sua vinda e suas manifestações em certos e determinados dias, como a sexta-feira, por exemplo? Isso fazem os espíritos que aproveitam da credulidade dos homens para se divertirem. Pela mesma razão, há os que dizem o diabo e não a si mesmos nomes infernais. Mostrai-lhes que não vos deixais enganar e não mais voltarão. Então, quando eles marcam dia e hora para fazer o aparecimento, é uma forma de aguçar a crença da pessoa, pegar a crença coletiva para que ninguém vá contra essas crenças coletivas, e aí todos nós procurarmos entender como se dá todo esse processo, como a gente consegue fazer todas essas observações, e com isso, a partir disso, a gente vai acabar a superstição, eles vão deixar de agir disso ali, dessa forma, assim como muitas das vezes, ao invés de dizerem que são espíritos, dizem nomes infernais, para melhor aguçar a curiosidade das pessoas ou assustar. Mas por que as mediúnicas têm que ser em hora e dia marcado? Da mesma forma que para o seu trabalho diário, tem hora e dia marcado. Você tem que ir de segunda a sexta, por exemplo, começar às 8 e largar às 6. Você não pode ir o sábado e domingo, porque vai estar todo o ambiente fechado. Assim também os espíritos do mundo espiritual, eles têm compromissos. E aí, a gente tem que ter dia e hora marcada para as nossas atividades, para que eles possam também cumprir as atividades deles. Preferem os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? O corpo era uma simples vestidura. Do mesmo modo que o prisioneiro nenhuma atração sente pelas correntes que o prendem, os espíritos nenhuma experimentam pelo envoltório que os fez sofrer. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa que para eles tem valor. Mas ele está falando aqui de espíritos que já compreenderam o processo evolutivo, já compreenderam o processo de desencarne. Porque André Luiz vai trazendo para nós que muitos espíritos, e também o livro Iniciação à Viagem Astral, vai trazendo para nós que muitos espíritos ficam presos aos cemitérios. Ficam sendo vampirizados ou vampirizando as pessoas. Então, de tudo isso, é importante que entendermos e termos a compreensão de que a vida sempre será digna de ser vivida. Nós temos que aproveitar essa oportunidade de estarmos vivendo para nos educar, para não ficarmos presos ao corpo depois da morte e sermos gratos às boas lembranças e sabermos nos desviar, nos proteger dos maus pensamentos daqueles que não gostam da gente. Mais importante do que isso é cativar e cultivar já nessa vida os bons sentimentos, os bons pensamentos com relação aos outros. São-lhe mais agradáveis do que quaisquer outras. As preces que por eles se façam junto aos túmulos de seus corpos? Prece, bem o sabes, é uma evocação que atrai os espíritos. Preste atenção. Então, se eu for fazer uma prece, é um tipo de uma evocação que eu estou atraindo aquele espírito para mim. Tanto maior a ação terá, quanto mais fervorosa e sincera for. Ora, junto de um túmulo venerado, sempre se está em maior recolhimento do que em outros lugares. E a conservação de estimadas relíquias é em testemunho de afeição dado. É um testemunho, está escrito errado. É um testemunho de afeição dado ao espírito e que nunca deixa de o sensibilizar. Então, tanto maior a ação terá, quanto mais fervorosa e sincera for a prece, onde você estiver. Ora, mas se você estiver junto do túmulo, venerado por aquela família que fez aquele túmulo, achando que os pais iam ficar ali dentro daquela coisa, sempre se está em maior recolhimento, em maior concentração,
do que em qualquer outro lugar. A conservação de estimadas relíquias é um testemunho de afeição dado ao espírito e que nunca deixa de o sensibilizar. Então a pessoa vai lá, bota um jarro de flor, bota uma foto, faz alguns enfeitezinhos ali, vai sensibilizar o espírito para naquela hora chegar perto de você. Porque ele se alimenta daquele amor que você exala no momento que você chega ali naquela sepultura. O que atua sobre o espírito é sempre o pensamento e não os objetos materiais. Mais influência do que sobre o espírito exercem esses objetos sobre aquele que ora por lhes fixar a atenção. Então você coloca lá, essa caneta aqui, meu pai gostava tanto, aí meus filhos vão lá pegar essa caneta, lembro de mim, fazendo as palestras, dando as aulas. O fator não é a caneta que vai me atrair, é o sentimento que vai despertar neles ao pegar a caneta. Assim, as pessoas que cultuam tanto aquele túmulo, que faz tantas coisas em prol daquele túmulo, eles vão se sentir, criar condição para apegar-se mais àquele túmulo do que em outras condições. À vista disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal assombrados. Dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos por coisas materiais. Podem sê-lo por determinados lugares, onde parecem estabelecer domicílio, até que desapareçam as circunstâncias que os faziam buscar esses lugares. Olha que interessante. Então, os espíritos, ao responderem Kardec, eles não dão resposta taxativa. Os espíritos não vão ficar numa casa mal assombrada, não vão ficar numa fazenda abandonada. Eles podem, enquanto perdurar o móvel da ação que os levam a ficar presos naquele local. Assim como os espíritos, existem muitos que ficam presos ao cemitério, presos ao corpo físico, vendo o corpo apodrecer, porque eles acreditavam que iam ficar dormindo e ficam ali tendo aquele pesadelo horrível de estar sentindo os vermes o comer. Porque uma crença errada o hipnotizou naquela situação. E aí sofre as consequências. Portanto, nós temos que desenvolver o nosso melhor sentimento com relação à vida, procurar nos instruir e saber que no plano espiritual nós temos que ter disciplina, fé e oração. Fé para acreditarmos sempre em Deus, na força do bem. A oração que vai sublimar nossa alma. E a disciplina para sabermos obedecer àqueles que nos amparam, àqueles que nos protegem. E aí caminharemos com a força do bem para a força do bem, na direção do bem. Caso contrário, ficaremos presos em conceitos, em ambientes, em lugares. Que circunstâncias podem induzi-los a buscar tais lugares? A simpatia por alguma das pessoas que os frequentam ou o desejo de com elas se comunicarem. Entretanto, nem sempre os animam intenções louváveis. Ficar preso no local nem sempre por boas intenções. Às vezes são pelas situações mais adversas possíveis. E aí, isso traz consequências para o espírito e para quem vai naquele local. Porque quanto mais sensível e mais suscetível da influência dos espíritos for a pessoa, mais penosa vai ser a sua sensação diante da ação desses espíritos presos às coisas materiais. E se chegar ali alguém que tenha a possibilidade de doar um pouco de fluidos para produzir efeitos físicos, vão ser produzidos efeitos físicos. Quantos são espíritos maus, podem pretender tirar vingança de pessoas de quem guardam queixas. A permanência em determinados lugares também pode ser, para alguns, uma punição que lhes é infligida, sobretudo se ali cometeram um crime, a fim de que os tenham constantemente diante dos olhos. Aí começa a ampliar o conceito. Por isso é importante a gente estudar o livro dos médiuns para não emitir opinião sem bom conhecimento de causa. Enquanto a gente estuda o livro dos médiuns, a gente entende que todos são fenômenos, obedecem a uma lei e que tem, por mais variadas circunstâncias e motivos, os acontecimentos daquele momento, os acontecimentos daquela lei, daquelas situações, daqueles pontos que as pessoas estão envoltas neles. Então nós precisamos estabelecer alguns padrões, algumas metas, para que a gente cresça e aperfeiçoe
no nosso modo de entender a vida física e a vida espiritual, para nos desapegarmos das coisas materiais e procurarmos ampliar nossas percepções para, ao longo da nossa existência, já estarmos mais depurados, mais sintonizados com os espíritos do bem, e ao desencarnarmos, abandonemos as coisas da terra e busquemos as coisas do espírito, as coisas do céu. A Revista Espírita, de fevereiro de 1860, História de um Danado. Então, se a gente for lá nessa história, vai procurar entender o que ele acontecia nesse local e como que ele produzia os fenômenos. O 10º. Os lugares assombrados sempre o são por antigos habitantes deles? Sempre não. Às vezes, porquanto de um antigo habitante de um desses lugares é espírito elevado, se o antigo habitante desses antigos lugares é um espírito elevado, tampouco se preocupará com a sua habitação terrena, quanto com o seu corpo. Então, quem habitava ali é ele que vai ficar preso naquele local? Depende da condição evolutiva dele, depende do apego ao local. Se ele tem apego, ele fica. Se ele não tem apego, ele vai embora. E às vezes outros, que ele não cita, mas poderia ser o obsessor de quem morava lá. Gostava tanto de se divertir, ou gostava tanto de fazer maldade ali, que continua para perturbar os outros. As possibilidades são muitas, e o certo é que existem espíritos que vão procurar a luz, existem espíritos que vão procurar as trevas, ou melhor, caem nas trevas. E existem aqueles que ficam presos em lugares, de acordo com as mais variadas circunstâncias que o levaram a estar nesse ou naquele local. Os espíritos que assombram certos lugares, muitas vezes, não têm, para assim procederem, outro motivo que não simples capricho, e, a menos que para lá sejam atraídos pelas simpatias que lhes inspirem determinadas pessoas. Bom, tem espíritos que ficam dentro de uma fazenda. A gente cita essa fazenda que é onde, normalmente, aconteceram algumas ações de abuso de autoridade, de subserviência extrema, e é onde, normalmente, se relata como locais mal assombrados. Mas tem espírito que ele vai melhorar tanto que ele vai cair fora daquela situação e vai embora. E outros vão ficar presos lá. E outros estão passando pela rua, estão passando lá por perto. Olhou, olha que coisa interessante aquela casa ali, estou gostando. Como as pessoas não têm o hábito de oração, não têm o hábito de fazer algo de útil para a sociedade, eles se apegam naquele local, ficam ali em volta atrapalhando os moradores ou se divertindo com os moradores que estão lá. E mesmo quando não tem moradores, eles ficam vendo as ideoplastias do que existiam dentro. Tem isso também. Podem estabelecer-se num local desses com o fito de protegerem uma pessoa ou a própria família? Certamente, se forem espíritos bons. Porém, neste caso, nunca manifestam sua presença por meios desagradáveis. E outros querem proteger a família, querem proteger os filhos, e nem sempre são tão bons. Pode ir também, porque semelhantes se atraem. E aí eles vão produzir fenômenos desagradáveis. Ou seja, o Kardec sempre diz que nunca vai dar a última palavra, nem ele, nem os espíritos vão dar a última palavra. Que sempre tem situações novas que podem ocorrer. Haverá alguma coisa de real nas histórias da Dama Branca? Da Dama Branca, perdão? Mero conto extraído de 1000 fatos verdadeiros. Então a dama branca, ou a dama de branco, ou a mulher de branco, é um conto que as pessoas vão contando. E aí foram fatos que realmente aconteceram, e alguns realmente existem e outros fazem parte da imaginação. Aí tudo aquilo acontece, tudo aquilo vai ser vivenciado, de acordo com a situação de cada um. Será racional temerem-se os lugares assombrados pelos espíritos? Se o lugar é mais assombrado, se ele tem espíritos assombrando aquele local, devo ter medo daquele local? Vamos ver o que ele responde para nós. Não. Os espíritos que frequentam certos lugares, produzindo neles desordens, antes querem divertir-se à custa da credulidade e da poltronaria dos homens, do que lhes fazerem mal. Então, os fenômenos que ali ocorrem vai ser
querem se divertir. Mas há tempos eu assisti um filme que tinha uma fazenda que sempre tinha pessoas que ali suicidavam ou sumiam. E procura daqui, procura dali, procura de lá, procura de cá. Um dado momento, o espírito encontra alguém que o enfrenta. E era uma criança que enfrentava e ia mostrando que tinha aquela realidade. Então, no filme, mostra que num dos ambientes tinha uma fossa, é onde uma pessoa tinha morrido e ele atraía pessoas para lá para morrer também naquele local. Ele era um espírito bom? Não, era um espírito... Eu prefiro a palavra atormentado do que mal. Era um espírito extremamente atormentado pelo seu próprio sofrimento e queria que outros sofressem da mesma forma. Então, nós precisamos aprender a lidar com as situações para esclarecer os espíritos e não desafiá-los e não enfrentar se nós não temos condições de enfrentar. Ele pode fazer o mal para a gente? De acordo com a sua sensibilidade, a sua suscetibilidade e o seu processo de causa e efeito, que a gente chama de karma, pode acontecer com você coisas desagradáveis ou até mesmo fatais. Então, nós não temos que desafiar, temos que respeitar e agir de forma a ajudar os espíritos a se esclarecerem. Aliás, deveis lembrar-vos de que em toda parte há espíritos, e de que assim, onde quer que estejais, os tereis ao vosso lado, ainda mesmo nas mais tranquilas habitações. Já falamos isso antes. Quase sempre eles só assombram certas casas, porque encontram o ensejo de manifestarem sua presença nelas. Então, quando que a casa vai ser mal assombrada, o ambiente vai ser mal assombrado? Onde os espíritos puderem, por assim dizer, se divertirem com as pessoas que estão ali, com as situações que estão lá. Então, naquele momento, naquela situação, naquela circunstância, ele vai provocar um fenômeno. Haverá meios de os expulsar? Há, porém, as mais das vezes, o que fazer? Para isso, os atrai em vez de os afastar. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Isso é importante para nós. Não adianta termos medo dos maus espíritos. Temos que vigiar nossas ações para que somente os bons cheguem até nós, para que os bons se aproximem de nós. Acharmos que com rituais exóticos vamos expulsá-los é perda de tempo. Temos que entender que existem ações bem direcionadas, bem dimensionadas, que vai fazer com que os bons espíritos se aproximem de nós. E com isso os maus vão automaticamente se afastando, porque se eles não conseguem nos prejudicar ou se divertir conosco, eles seguem seu caminho, procurem seu destino. Atrai, pois, bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incontáveis, são incompatíveis. Sede sempre bons, e somente os bons espíritos tereis junto de vós. Então, é importante que a gente entenda esse detalhe, é importante que a gente aprenda a fazer o bem, a trabalhar pelo bem e a construir o bem, fazendo com que nossas ações sejam dignificadas, sejam dignas de estarmos mais próximos ou atraindo os bons espíritos. Certa vez uma pessoa questionou a um médium sobre aqueles tipos de espíritos que estavam acompanhando ele. E aí os espíritos disseram o seguinte: nós fazemos visita aos lares, fazemos visita aos enfermos, incentivamos o médium a fazer isso. Incentivamos o médium a fazer o bem e a estudar a doutrina espírita. Ou seja, se eles estão incentivando tudo isso, eles são bons. Agora, para que você vai estudar isso? Para que você vai fazer visita aos lares? Para que você vai visitar essa pessoa doente? Aí as coisas mudam de figura. Então todos nós estamos aqui na Terra para fazermos o nosso trabalho de reestruturação íntima de todos nós, na reconstrução de um mundo melhor, na reconstrução de um mundo de paz, de fraternidade e de luz. Há, no entanto, pessoas muito bondosas que vivem às voltas com as tropelias dos maus espíritos. Por quê? Se essas pessoas são realmente boas, isto acontece talvez como prova para lhes exercitar a paciência e concitá-las a se tornarem ainda melhores. Então, elas precisam de fazer uma avaliação da situação. E muitas das vezes isso acontece para despertá-las para a doutrina espírita, para despertá-las para a existência do mundo espiritual. À medida que você entender que existe um mundo espiritual, automaticamente os bons espíritos vão se aproximando, os maus vão se afastando.
E às vezes o fenômeno está sendo produzido por um bom espírito, não por um mal. Ele pode produzir fenômenos para te assustar, para fazer você parar para pensar, para fazer você mudar o rumo da sua existência e buscar um novo caminho. Fica certo, porém, que não são os que continuamente falam das virtudes os que mais as possuem. Aquele que é possuidor de qualidades reais quase sempre o ignora, ou delas nunca fala. Ou seja, está acontecendo alguma coisa de desagradável no seu meio, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente, qual seja ele qual for, você tem que avaliar se você está tendo virtude mesmo ou não. Está tendo virtudes? Qualidades morais, qualidades éticas, ou não? Você acha uma bolsa com 10 mil reais, está lá um envelope com endereço, nome e telefone da pessoa. Você vai ligar para ela ou você vai embolsar os 10 mil reais? Onde está a bondade? Onde está a ética? Onde está a sua moral? Vamos ficar atentos nisso? Vamos vigiar? Vamos ficar vigilantes? Para que a gente não tome ações negativas. E se eu achar a bolsa com dinheiro e não tiver nenhum documento ali que prove o dono? Alguém vai reclamar que perdeu essa bolsa. E vai chegar até você o conhecimento. Deus é justo. O que se deve pensar com relação à eficácia dos exorcismos para repelir lugares mal assombrados e os maus espíritos? Já tiveste ocasião de verificar a eficácia desse processo? Não tem visto, ao contrário, as tropelias redobrarem de intensidade depois das cerimônias do exorcismo? É que os espíritos que as causam se divertem com os serem tomados pelo diabo. Também os que não apresentam a intenção malévola podem manifestar sua presença por meio de ruídos e até tornando-se visíveis, mas nunca praticam desordens nem incômodos. Ou seja, cada espírito vai produzir aquilo que lhe é inerente. Os maus vão produzir desordens e incômodos. Aqueles que estão ali, mas eles só querem se fazer notados, vão provocar um barulho ou outro, vão se fazer presentes, vão se tornar visíveis. Mas o caso é que todos nós precisamos entender que o espírito produz fenômenos de acordo com o seu grau de elevação, de purificação e de entendimento e respeito pelas leis divinas. Portanto, nós que estamos encarnados, de acordo com qualquer relato fantasmagórico de ambientes, tenhamos o cuidado e o respeito para tomarmos atitudes mais coerentes, mais compatíveis com aquela situação. São frequentemente espíritos sofredores cujos sofrimentos podeis aliviar orando por eles. Outras vezes são os mesmos espíritos benfazejos que nos querem provar estarem junto de nós, de vós, ou então espíritos levianos que brincam. Ou seja, não tem como você fechar o assunto. Se está acontecendo os fenômenos de tormentos espirituais, nós temos que fazer uma série de avaliações, como nós estamos nos portando, como é a nossa conduta ética, a nossa conduta moral, a nossa conduta no dia a dia, e ver por que aqueles espíritos vieram até nós. E qual a nossa responsabilidade com eles. Porque às vezes o espírito está brincando demais, está ali, é um espírito leviano ali conosco, mas nós abusamos dele no passado. Por algum motivo, o fizemos ser leviano. A nossa responsabilidade hoje é educá-lo. Portanto, em nossas casas, devemos manter o hábito do culto do Evangelho no lar. Porque o culto do Evangelho vai fazer com que nós consigamos esclarecer os espíritos à luz do Evangelho. E isso vão fazendo as coisas melhorarem. Como quase sempre os que perturbam o repouso são espíritos de que se divertem, o que de melhor tem a fazer, os que se veem perseguidos, é rir do que lhes sucede. Então, se você ficar com raiva das coisas que estão acontecendo, eles se divertem mais. Se você rir daquilo ali, acabou a graça. Se o fator é te assustar, te deixar com raiva, você ri e fala, oh, que legal, aconteceu isso, oh, que legal, aconteceu aquilo, aquilo passa. Ou seja, nós temos que fazer nós temos que agir de uma forma coerente com a situação.
E como a vida é um grande teatro em variados palcos, ali é um palco que, se você souber interpretar bem a personagem do bem, o bem se fortalecerá em você e você caminhará com as forças do bem na direção do bem. Se você não souber cativar as forças do bem, você tropeçará e o mal vai rir de você, vai causar uns certos tormentos na sua vida por um período, por um momento. Os perturbadores se cansam verificando que não conseguem meter medo, nem impacientar. Aí vê-se atrás o capítulo 5 das manifestações espontâneas. Se você agiu, entendeu o recado, caminhou com segurança, com entendimento, com discernimento, siga em paz, siga em frente, que o mal não vai ter jeito de te atingir e de te prejudicar. E isso vai fazer com que você cresça, com que você aperfeiçoe. Porque é da justiça divina que todos nós venhamos a crescer e nos aperfeiçoar. Resulta das explicações acima haver espíritos que se prendem a certos lugares, preferindo permanecer neles, sem que, entretanto, tenham necessidade de manifestar sua presença por meio de efeitos sensíveis. Ou seja, alguns espíritos ficam nos lugares em silêncio, quietinho, não farão nada para serem notados, nem barulho, nem se manifestar visivelmente. Procurarão interferir o mínimo possível negativamente para não serem percebidos, para não serem notados. Qualquer lugar pode constituir morada obrigatória ou predileta de um espírito, embora mal, sem que jamais qualquer manifestação se produza. Então, o espírito que quiser entrar na sua casa e ficar morando lá sem causar nenhuma manifestação, ele vai ficar. A menos que você tenha os mecanismos de defesa, fazer o bem, cultivar o hábito da oração, fazer o culto do evangelho no lar, que cria uma barreira magnética e vai limpando a sua casa, vai limpando as energias do seu ambiente, irradiando energias que ele vai se sentir mal. É como se você tentasse respirar dentro d'água. Você não consegue. Assim, os espíritos no ambiente, os espíritos maus, no ambiente onde é cultivada a oração e as ideias do bem, ele não consegue ficar por muito tempo. Ele vai embora. Os que se prendem a certas localidades ou a certas coisas materiais nunca são espíritos superiores. Contudo, mesmo que não pertençam a esta categoria, pode dar-se que não sejam maus e nenhuma intenção a alimentem. Se ele está naquele ambiente terreno, naquele nosso ambiente da terra, do terra-terra, do nosso dia a dia, ele não é um espírito muito bom. Não é um espírito superior. Mas ele também pode não querer fazer mal a ninguém, quer ficar ali, em paz, sossegado, quieto. Não raros são até comensais, mais úteis do que prejudiciais, porquanto, desde que se interessam pelas pessoas, podem protegê-las. Portanto, muitas das vezes a pessoa fala assim, tem um espírito lá em casa, tem que extrair ele. Aí a espiritualidade séria das casas mais sérias, de médium mais sérios, bem instruídos, fala, vamos ver o que a gente pode fazer. Quando não tem muita seriedade no processo, nós vamos tirar ele de lá. E aí a casa cai, literalmente. Porque ele estava protegendo, as pessoas perdem aquele protetor e passam a fazer boas lambanças, porque ele estava protegendo as pessoas de não fazerem a lambança. Vem outros espíritos. Ele não criou mecanismo de defesa. Então, o que é mais aconselhável? Tem algum espírito na sua casa? Faça o culto do evangelho no lar, procure cultivar as ideias do bem, do amor, da caridade, e aí o bem estabelecerá no seu recinto, no seu ambiente, e você crescerá para a luz, você aperfeiçoará a sua inter-relação dentro daquele ambiente e cresce para o bem, para o amor, para a caridade, para tudo de bom que possa lhe vir a acontecer. Junto com aquele espírito que está lá. Portanto, as religiões orientais e as religiões romanas achavam e viam no culto aos antepassados, toda aquela estrutura montada para cultuar, no caso dos romanos, toda a estrutura montada para cultuar os antepassados, com imagens, estátuas, um oratório para eles, como forma deles para eles progredirem, porque eles ajudavam os espíritos que estavam ali dentro, como comensais da casa. E os orientais também, principalmente a Seichinoye, que é uma religião japonesa, eles ensinam que a gente, para progredir, devemos procurar
cultuar os nossos antepassados com orações, com bons sentimentos, com bons pensamentos, e com isso fazendo com que o grupo familiar se melhore. Tem dúvida disso? O que tem de errado fazer oração pelos seus antepassados? O que tem de errado você fazer um culto ao seu antepassado, uma oração, uma mentalização positiva, cultuar bons sentimentos por ele? Não tem nada de errado. E até útil para fortalecer a equipe familiar no plano físico e no plano espiritual. Portanto, nem todos os espíritos que estão numa casa estão para prejudicar. Podem prejudicar por não estarem preparados para ajudar, mas todos estão lá visando ou tentando fazer o melhor, trazer benefícios para aquele grupo. E aí a gente vai para a segunda parte. Ou melhor, para o capítulo 10 da segunda parte. Porque a segunda parte nós já estamos.